Está gravando mesmo? Bom, a sequência do nosso assunto agora vai ser um estudo sobre distribuição de mobiliário. Então a gente vai pegar um conteúdo aqui que eu tenho, que era de quando eu dava aula para a turma de design, e nós vamos ter somente algumas noções, portanto não vai ser o conteúdo na íntegra como vai aparecer em alguns slides. Eu vou pular alguns assuntos, até porque uma boa parte desses assuntos já está no site gravado na aula de aspectos funcionais, na parte de aspectos plásticos que a gente estudou também. Então uma coisa ou outra não vai entrar aqui. A gente vai ver alguns princípios básicos que vão bater com a aula de aspectos funcionais, e a gente vai partir para uma coisinha mais específica de como funciona em cada um dos ambientes. Só para que fique... Achei que era comigo. Fique um pouquinho mais claro o que a gente vai ver. Bom, ignora um pouquinho os conteúdos que estão passando com os títulos aqui, porque na verdade não é para aula de design interiores. Talvez seja interessante para vocês entender um pouco o que é fazer arquitetura de interiores, tá? Do mesmo jeito que um arquiteto precisa estudar aspectos funcionais, plástica, conforto ambiental, o designer ele não se aprofunda nesses aspectos todos da arquitetura, mas um designer que não conhece essas áreas e não tem noções desses conteúdos para depois trabalhar com o desenvolvimento de interiores, que é uma etapa posterior, ele não vai conseguir fazer a conexão. Tá? É parecido com um paisagista que não entende nada de construção, porque o paisagismo ele está para a arquitetura, para o exterior da arquitetura, como o design está para o interior da arquitetura. Então o designer ele acaba estudando também história da arquitetura e aprendendo algumas coisinhas que estão relacionadas com o psique e o comportamento humano para poder atender as necessidades humanas. Só que o que acontece? É como se o designer de interiores ou o arquiteto de interiores ele fosse o profissional que ele é o especialista no detalhamento, onde o cara que concebe a arquitetura não consegue ir em níveis de detalhamento, que é semelhante com o que acontece com o engenheiro. O arquiteto concebe a arquitetura e ele precisa de um especialista para detalhar essa estrutura que também foi concebido dele, como vocês estão concebendo no projeto de vocês, né? Muito embora a maioria dos arquitetos não sejam exatamente preparados para conceber. Isso é um problema sério, porque deveria, né? Isso se espera porque está no nosso currículo, mas infelizmente pelo gosto, ou seja lá porque das pessoas, a maioria não quer ter essa responsabilidade e a gente acaba tendo a má fama que a gente tem. Mas o mais interessante de vocês saber, gente, é que um projeto de interiores ele tem um grau de detalhamento muito maior do que a arquitetura e é absurdamente mais trabalhoso, tá? E por ser mais trabalhoso, ele também é absurdamente mais caro. Vocês terem uma noção, em média, um projeto de interiores ele é no mínimo o dobro do preço de um projeto de arquitetura. Tá? Tem projetos de interiores que chega a ser 4, 5 vezes mais caro do que um projeto de arquitetura. Sabe por quê? Um projeto de arquitetura, se o seu cliente não for exigente, se o seu cliente não sabe o que é um projeto bem detalhado, e se o local onde você vai desenvolver ele não tiver um padrão de exigência visual muito alto, você faz 4 pranchas de projeto grandes e entrega. Eu consigo fazer um projeto de arquitetura não muito complexo em 15 dias e depois passar mais 15 dias alterando e entregar. Jamais eu consigo uma casa inteira, um projeto de interiores em 15 dias. É impossível. Porque um projeto de arquitetura se entrega em 4 pranchas. Em média, no meu escritório, um projeto de interiores, a gente faz em 60 pranchas. Uma média. Você detalha quantas pranchas no seu projeto, em média? De uma casa inteira? Na casa inteira, o arquiteto realmente nem manda detalhamento, só manda a planta abaixo. E aí vocês têm que fazer. Especificar para a gente o que eu desejo ter. Exatamente por ser muito grande, mas já recebemos cadernos aqui. Coisa professor. Faz realmente um detalhamento nunca pegou completo. Mais ou menos isso, gente. Aí não dá nem para contar a quantidade de folhas. Você fica sonhando com ter só que você precisa para não ver todas, né? Porque é muito detalhe, é muita coisa. Olha, tem gente que às vezes coloca assim a pessoa que mexe com interiores como assim, não chegou a ser um arquiteto. Eu vejo completamente o contrário.
E nos escritórios de interiores grandes, existe um designer que é o chefe e ele tem 3, 4 arquitetos trabalhando para ele. Essa é a realidade dos designers famosos daqui de Brasília. Eles têm uma equipe de arquitetos que trabalha terceirizado para ele ou são assistentes deles, porque é complexo, é muito bem remunerado, mas é muito trabalhoso e assim, você tem que botar na balança. Mas ao mesmo tempo fazer interiores é uma coisa que legalmente você ainda não está protegido, né? A Catiúcia sabe que é um problema dos profissionais. Eu posso falar assim de carteirinha porque eu fui designer muitos anos antes de ser arquiteto e eu passava por alguns problemas. Certas coisas como interferir na estrutura, mudar uma cobertura, aumentar o tamanho da casa, reduzir, só o arquiteto pode fazer. O designer estuda paisagismo, mas não pode assinar paisagismo. Então tem uma série de problemas que a profissão de design tem que nós não temos, né? Então ainda tem algumas vantagens, especialmente na questão do preconceito. Tem arquiteto que ele se acha muito mais do que o designer e bota isso na balança e gera problemas. Fazer o interior depende legalmente da autorização do arquiteto, porque se o arquiteto quiser processar o designer, legalmente ele tem respaldo. Apesar de fato, isso não ser uma prática e não ser coerente, mas de juízo é. Então, tem algumas coisinhas relacionadas com isso, tá? E no mercado, gente, de verdade, se você é arquiteto, se você é designer, tem gente que não sabe a diferença não, viu? Eu pulei essa etapa porque você já tem tudo isso no curso de arquitetura com os professores. No curso de design não tem a disciplina de engenharia, não tem cálculo, para os professores e engenheiros mesmo expor isso para vocês. Aí eu fazia essas vezes lá no curso. Oi? Que o quê? Tem cálculo, mas só uma técnica. Um cálculo que tem a mais, que na arquitetura, quando tem é fraco e no design é mais forte, é o de luminotécnica. Mas deveria, porque é importante. Mas aí se você pensar por aí, tinha que ter disciplina de design de imobiliário também, que tem no design de interiores. Tinha que ter uma série de outras, teoria técnica de cores, que tem na maioria dos cursos de interiores, não tem na arquitetura. Tinha que ter também. Eu que tento nas minhas disciplinas acrescentar esse conteúdo para vocês. Mas fazer o quê? A gente tem que ir na especialidade que é o nosso métier, né? Então, gente, um designer ou um arquiteto que vai mexer em interiores, ele projeta um monte de coisas que no projeto de arquitetura não aparece. A gente precisa fazer paginação de revestimentos, vistas de cada um dos ambientes, uma planta de forro, de iluminação, de piso, detalhe dos mobiliários separadamente de cada uma das coisas que entra ali. Não é uma tarefa fácil e não é com pouco conhecimento, não. É com mais conhecimento do que o arquiteto tem para poder chegar nesses detalhes todos. Então, é uma tarefa bem trabalhosa. A vantagem é que você pode mexer também com um leque muito grande, de casa, residência, hotel, indústria, transporte, governo. Eu já fiz interior de ministério, por exemplo. Então é bem promissor o mercado e é bem remunerado. É uma área que a maioria de nós, inclusive, tem que trabalhar mais cedo ou mais tarde, porque não tem casa do zero para todos nós fazermos. O ruim é que o cliente de interiores ele é super mais exigente, porque ele está pagando mais caro, e se ele não fosse exigente, para que queria te contratar para fazer esse interior, né? Então, você precisa ter ideias além do que normalmente as pessoas que fazem só arquitetura têm. Você precisa entender um pouquinho de economia, de sociologia, de psicologia. Você tem que fazer às vezes de amigo, porque você está muito na intimidade do cliente, mexendo com coisas muito íntimas, você adentra mais na vida dele e você tem que saber separar essas coisas do que é ser profissional, né? Você precisa estar preocupado com o bolso dele, porque a parte de acabamento mexe mais ainda com o custo, que é a segunda coisa mais cara da casa, né? E você tem que estar... e o ciclo de conhecimento é muito mais curto. Em arquitetura, as novidades, as grandes tecnologias giram dentro de um ciclo de 20 anos para a gente ter novas coisas para construir. No design, o que ano passado era top, você já chegou a uma novidade que você vai ter que se adaptar. Aí você fala assim, pois é, talvez a casa cor seja um jeito de saber, mas a controvérsia sobre a validade da qualidade do que tem na casa cor. Muitos profissionais criticam, eu não vou colocar isso em questão o mérito da casa cor não aqui, porque também dá muito pano para manga. Mas o fato é que, como o ciclo de renovação de interiores é pequeno, quem mexe com isso tem que estudar o tempo inteiro, tem que saber de novidade o tempo inteiro, tem que ler o tempo inteiro, tem que visitar de mostra o tempo inteiro, tem que saber de tudo o tempo inteiro.
Quem mexe só com luminotécnica, o ciclo é mais curto, o ciclo é de 3, 4 meses. O que eu estou falando esse mês que vem pode ser mentira. Eu fui professor de luminotécnica também, né, no curso de design, era uma das disciplinas que eu dava. Quando chegou LED, foi a época que eu comecei a dar aula, aí eu preparei uma aula toda topilada, melhor tipo de iluminação. Aí minha aluna que tinha viajado para o exterior voltou e falou assim, não professor, mas o melhor é o LED. Eu dizia, LED? Né? Isso assim que lançaram, né? Aí me pegou. Aí depois que lançou o LED, eu falei, agora eu tô top, vou dar aula de LED, né? Separei todos os LEDs, fui na loja, liguei para os fornecedores internacionais, agora estou na frente dos alunos. Aí, quando eu começo a dar aula de LED, não, professor, eu já fui, agora fui para Milão, e aí eu vi que tinha super LED. Aí, semana passada, eu tô falando semana passada porque eu assisti na televisão, agora saiu o LED de diodo azul, que é o top agora, né? Que não tinha LED de ninguém fala, mas a fibra ótica, na verdade, quando ela for lançada, ela vai ser muito mais econômica do que a LED, ela vai superar a LED. A fibra ótica já é uma realidade em vários locais, né? A gente que não absorveu culturalmente. Fora já se usa a fibra ótica, mas aqui, que a gente sem ir atrasado, a gente já está na era do LED. Em termos de projeto piscina, já se usa bastante. Bom, e diferente do que muita gente pensa, o design interiores também cuida de obra, tá? O arquiteto interiores tanto faz, então ele também precisa fazer projeto, precisa acompanhar a obra, precisa ir em loja escolher revestimento, precisa cuidar de uma série de outras coisas e precisa se inteirar através de muitas pesquisas. Eu estou resumindo o papo do que está nos slides, porque é um resumão, tá, que eu estou fazendo. E ele tem que se envolver com pesquisa de preço o tempo inteiro, ver produto que foi especificado por alguma loja, entrar no debate do cliente, saber quem é o fornecedor. Por exemplo, a Catiúcia queria que eu apresentasse a minha cliente para ela. Meus clientes, por exemplo, você quer ver ele não fechar com a loja, é eu indicar. Tem perfis e perfis de cliente. Se ele for na loja que ele escolheu, ele fecha. Agora, se eu indicar, ele faz assim, por que o arquiteto indicou? Mas é porque hoje o cliente já está muito contente com a questão da arquiteto. Então, já entra... ele está querendo alguma coisa. Normalmente entra. Às vezes nem só esse raciocínio, ele pensa assim, não, esse arquiteto, ele as pessoas têm um preconceito do nosso perfil, do que a gente é, né? Ele é aquele profissional supérfluo que é só para fazer eu gastar muito. Ele botou essas coisas caras que não precisa. Eu vou em outro lugar e vou botar uma mais barata, que isso aí que ele está falando é bobagem. Então acontece muito. Às vezes, mas às vezes ele está correto que tem profissionais realmente que fazem essas coisas, né? Como tem loja que altera projeto fazendo coisas ruins no projeto original, tem todo tipo de gente, boas e ruins em todas as faces, né, das etapas. Mas, de verdade, o que a gente precisa saber, além dessas coisinhas iniciais, só para vocês terem uma noção disso daí, é as noções de lançamento de imobiliário no projeto de vocês, né? Para isso a gente tem que saber algumas lógicas. Algumas lógicas gerais eu vou passar, vou só relembrar que vocês já estudaram, porque a gente já viu isso quando eu estudei aspectos funcionais, né? Nós já vimos aquela integração social, serviço íntimo, lazer como uma opção adicional, que não está aí nesse quadro, tá? E a gente viu quem são cada um desses elementos aí. Esse é assunto que já foi passado. Quem estiver assistindo o vídeo em casa, volta lá na aula de aspectos econômicos do segundo semestre de 2014, é isso, né? Segundo 2014, isso mesmo, que tem um debate maior sobre esse assunto lá. E a gente viu também que existem tipos de circulação, estudamos algumas circulações que elas são favoráveis para determinados tipos de ambiente, e vimos, por exemplo, a circulação em S, que é uma coisa que a gente evita. Aí a gente estudou, viu alguns exemplos, viu algumas possibilidades. Felizmente aqui a gente não vai ver esse assunto hoje, que é um assunto que já está superado por nós, né? E vamos ver algumas coisas que são orientações básicas para vocês. Tanto faz se você vai pegar uma planta que nem agora, que vocês vão só distribuir, ou uma percepção rápida que você chega no local e tem, para você ter noção, ideia do que você
vai mudar no projeto porque o interior, o mobiliário está mal disposto ou alguma coisa não está acontecendo como deveria. Então eu meio que coloco para vocês um roteiro de intervenções com algumas especulações que vocês vão fazer. Gente, não tem nada melhor do que você chegar num espaço que você vai interferir, quando é real, o caso de vocês ele é fictício, vocês... E outra, é casa do zero. Casa do zero, no problema não existe. Se ele existir, é você que vai criar. Então você vai ter que pesquisar para não criar os problemas que o cliente vai ter no futuro, né? Mas quando existe, a gente vai começar a perguntar. E se ele não existe, de fato, construído para reformar, ele é do zero, você vai abrir a sua planta e vai se fazer algumas perguntinhas. Por exemplo, existe um acesso para o social e um outro para o serviço? A gente estudou isso lá nas interações gerais de funcionais da casa, né? Existe algum ambiente de utilidade ambígua? Nós já vimos isso também, que quando, por exemplo, um banheiro que ele é ambíguo, ele tanto é íntimo quanto ele é social, os fluxos se cruzam e aí a casa fica mal resolvida, gera até devassidão, que caiu na prova de vocês, não foi? Caiu um caso de ambiente que ele era, o banheiro ele era ambíguo e ele gerou devassidão na casa toda, desde o acesso até a utilização dele, antes de entrar, passando pelos quartos antes de usar ele. Vê se tem cruzamentos de fluxos necessários, né, onde você passa do dentro de uma primeira para chegar numa terceira por dentro de uma segunda, que é passar do social para o serviço para o íntimo. Você tem que olhar isso na planta de vocês, porque tudo isso aí vai interferir na distribuição de mobiliário, tá? Às vezes você bota um mobiliário que vai fazer isso aí acontecer. Cuidado. No caso da Carol, por exemplo, ela criou um mobiliário para evitar de acontecer, porque ela tinha um cruzamento do íntimo para o serviço que pegava uma beiradinha social, né? Só uma pontinha. E ela criou um mobiliário que foi um aquário só para isso não acontecer. Então, às vezes, com o mobiliário, a gente complementa o que a arquitetura não conseguiu ir. Por isso que eu falei já que a arquitetura de interiores era um complemento. Está gravando. Deixa passar a gravação que aí eu posso conversar contigo. É rápido o que você quer? Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Eu faço uma montagem depois. Espera aí.